Ações que eu não investiria. Quais são os indicadores que você precisa analisar para já bater o olho naquela ação e já ligar o seu alerta? Olha, esta ação já precisa de um cuidado especial. É sobre isso que eu quero falar com você neste conteúdo. Eu separei 3 principais indicadores e uma métrica, ou seja, um valor que você já precisa ficar de olho. Eu vou te dar também um exemplo de uma ação que vai encaixar nesses 3 indicadores e que literalmente eu não investiria nesta ação. Então, você já sabe, pega aí papel e caneta na mão que está na hora de mais um conteúdo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, aproveite para você se inscrever aqui no canal, é totalmente gratuito. Dessa maneira o YouTube vai te avisar logo que eu publicar mais um conteúdo aqui para você. E basta você tacar o dedão aqui embaixo nesse botão inscreva-se, ative as notificações, o sininho que está balançando. E aí, se gostar do vídeo, deixa o seu like, depois bora lá para os comentários. Dezenas, centenas de ações à sua disposição. Qual a melhor? Que tal se você já começar a escolher quais são as piores, quais eu não vou colocar ali na minha carteira de investimentos? Então, é sobre isso que eu quero falar com você neste conteúdo. Imagine que você está iniciando o seu negócio, montando uma empresa, não sei se você já teve esse sonho. Quais seriam os indicadores que você gostaria que esta empresa tivesse? Claro, um bom caixa, dinheiro, capital de giro, que tivesse um ótimo fluxo de caixa, dinheiro para receber no futuro, que ela tivesse uma capacidade de gerar caixa e outras qualidades. Quem dera se todas as empresas fossem assim. Mas aquela empresa que você vai investir precisa ter algumas condições básicas, principalmente em relação à parte financeira. Eu gosto muito de classificar as empresas de acordo com alguns indicadores. No curso Ações para Iniciantes eu classifico pelo menos 12 indicadores para os alunos começar a fazer essa análise de uma maneira didática, com base nos fundamentos. E hoje vamos falar de 3. O primeiro deles é a liquidez corrente. Pode ficar tranquilo que eu vou te ensinar o que é isso aqui com exemplo. Bom, a liquidez corrente, o ideal é que ela seja menor do que 1. Tá? Vamos imaginar o seguinte, lá atrás, em 1900 Guaraná de rolha, quando você estava na escola, você aprendeu a fazer aquelas divisões e sabia quando você tinha um número que dava menor do que 1. Então, quando você dividia, quando você tinha aqui no numerador um número menor e no denominador, a parte que está aqui debaixo, um número maior. Legal? Então, quando você divide o número menor por um número maior, ele vai ficar menor do que 1. Pode experimentar. Pega aí a sua calculadora no celular, divide o número menor de cima, dividido por um número maior de baixo. Qualquer número que você pegar, ele vai ser menor do que 1. No caso da liquidez corrente, nós estamos falando do seguinte. Aqui, na parte de cima, nós temos o ativo circulante e aqui nós temos o passivo circulante. Tá? Então aqui nós temos os bens e direitos e aqui nós temos as dívidas. Então o que você olha? Quando você olha para este número, o que você precisa entender? Vamos associar comigo. Vem aqui. Se o meu ativo ele é menor do que o meu passivo, significa que o que a empresa tem de direito é menor do que o que ela tem para pagar. E isso não é saudável. Então, por isso que você já tem que ligar o alerta e já começar a fazer perguntas. Anderson, quer dizer que eu posso excluir definitivamente? Não, eu vou te mostrar um outro exemplo que tem empresa com liquidez corrente menor do que 1 e é uma empresa que inclusive está na minha carteira. Mas você tem que ter um outro olhar, pensando no longo prazo e uma análise um pouco mais extensa, mais detalhada sobre a empresa. Então, beleza aqui sobre liquidez corrente? Então, quando você começar a analisar e tiver uma liquidez corrente menor do que 1, você já vai ficar ligado, já vai ficar atento em relação a este indicador. O outro indicador também relacionado com a questão da dívida. E agora eu já estou falando da dívida, vou puxar um pouquinho para baixo aqui, da dívida líquida dividido pelo patrimônio líquido. Então, quando isso aqui for maior do que 1,5 já é um problema para você.
Então, vamos pensar e entender aqui um pouquinho sobre o que está acontecendo. Quando a gente fala sobre o patrimônio líquido, é o que a empresa vale, tá? Então, aqui, ó, o que a empresa vale. Vou colocar aqui entre parênteses. E aqui é a dívida da empresa. Então, se ela tivesse que pagar a dívida. Então, quer dizer que agora está ficando o contrário, olha. Está dizendo que a parte de cima, para dar maior do que 1, está sendo maior que a parte de baixo. Então, eu estou tendo mais dívida, cadê aqui? Aqui. Eu estou tendo mais dívida do que o valor da empresa. Então, é como se você olhasse para o seu patrimônio, para a sua casa, para o seu carro, para os seus bens, e olhasse para todas as suas dívidas e falasse, pô, estou devendo muito mais do que eu tenho para poder pagar. E isso é sério. Então, imagina que a empresa ela tem lá 100 e ela tem 150 mil milhões, tá, de dívida. Então, você olha, você quer ser sócio de um negócio desse? Que hora que você olha para o patrimônio, esse negócio não está ficando legal. Então, é um outro indicador que você precisa começar a olhar dentro da empresa. Então, você já tem aqui o da liquidez corrente. Você já tem aqui agora um outro para a dívida líquida dividido pelo patrimônio líquido. E um outro indicador muito importante, simples de você também analisar, que é o ROI, o Return on Equity. Então, esse aqui é um dado que eu olho assim para a empresa e falo assim, caramba, se essa empresa ela estiver me dando um ROI de menor do que 10%, não faz tanto sentido, porque tem tantas outras empresas que trazem um ROI maior do que 10%. Para que eu vou ficar gastando tempo e energia, a não ser que seja uma empresa que naquele momento ela esteja passando por uma mudança, ela realmente só naquele momento ela está com um ROI menor do que o 10%, está com uma dívida líquida, um PL maior do que 1, uma liquidez menor do que 1, só naquele momento ela já esteve em cenários melhores e para o futuro ela pode se recuperar. Então é um caso de olhar com mais carinho. Mas fora isso, é uma empresa que não me atrai muito para o meu radar. Vou te dar um exemplo aqui de uma empresa, a Bardella, uma empresa com o ticket BDLL3. Tá? Então, BDLL3. Então, essa empresa, para você ter uma ideia, aqui em cima, na liquidez, deixa eu colocar de preto aqui, na liquidez corrente, ela está com 0,62. Então, aqui, ó, vou colocar aqui, 0,62. Então, você já bateu o olho, tá? A liquidez corrente dela está tendo menos ativo, muito passivo. Ela está com uma dívida líquida dividido pelo patrimônio líquido de 18,15. Então, aqui, olha, 18,15. Vamos dar uma circuladinha aqui, ó. E o ROI dela está, menos 381%. Menos 380, deixa eu conferir, menos 331. 331, tá? Esse aqui é um 3, tá? Corrigindo aqui, menos 831. Errou! Ó, ficou aqui agora certinho. Então, uma empresa, tá, que está no setor de equipamento para a parte de metalurgia, petróleo, gás. É uma empresa que, se você olhar para os indicadores dela, olha aqui, você tem uma liquidez corrente muito ruim, você tem uma dívida líquida, patrimônio líquido muito ruim, você tem aqui um ROI, tá, negativo, então não precisa nem falar. E aí você olha para mim, professor, eu quero arriscar numa empresa dessa. Tudo bem, o dinheiro é seu, não posso falar nada quanto a isso. Eu estou te dizendo que eu, Anderson, não gastaria o meu tempo olhando para uma empresa dessa. Tem várias outras empresas, porque eu tenho uma estratégia pensando no longo prazo. Eu tenho uma estratégia de buy and hold. Não é o caso, talvez você esteja procurando uma empresa, garimpando uma empresa, porque talvez ela vai crescer. Mas esta é uma empresa que eu olhei todos os números dela e está em decadência. Péssimos números, tá, de receita líquida, EBITDA, os números estão ruins mesmo. Então, só se tiver ali um milagre, alguma coisa, então vai ter que estudar muito a fundo para entender. Eu não estou dizendo que você não possa investir numa empresa dessa, mas você vai precisar estudar muito dentro dessa empresa para ver se realmente ela consegue se recuperar, para entender a estratégia do CEO, do CFO, para entender realmente o que está acontecendo com aquela empresa. Agora, para você ter uma ideia, uma empresa que na minha carteira está desde outubro do ano passado, um lote maior que eu adquiri,
que cresceu 137% até agora na minha carteira. E nos últimos 12 meses cresceu 157%. Ela tem praticamente todos estes números aqui ruins. Deixa eu ver se é todos. Todos os números ruins, e provavelmente você conhece esta ação. Vem comigo. Olha pra você ver. A liquidez corrente dessa empresa que eu vou te falar agora, você conhece ela, é uma famosinha aí. Ela tá com a liquidez corrente de 0,77, menor do que 1. E ela cresceu nos últimos 12 meses 157. Pra você entender como é que é esse mundo da renda variável, o negócio é meio doido, né? A dívida líquida dela dividido pelo patrimônio líquido dela está em 5,58. Então aqui, olha, maior do que 1,5. Também olharei para ela, ops, espera aí, não iria comprar. E o ROI dela, menos 214,98%. Se você olhasse esses números friamente, apenas esses números, você não queria investir nessa empresa. Por isso que eu falo aqui, não dá para você avaliar uma empresa com 1, 2, 3 indicadores apenas. Você vai ter que analisar o setor, vai ter que analisar a estratégia que aquela empresa está, vai ter que analisar o que ela está planejando para o futuro. E eu estou falando aqui da Via Varejo. Esses números que eu passei para você é da Via Varejo. Então tem a liquidez corrente de 0,77, dívida líquida sobre patrimônio líquido no momento que eu gravei este vídeo de 5,58, um ROI de menos 214. Pode ser que no dia que você estiver assistindo este vídeo, os números eles tenham mudado, é óbvio, né? Nos últimos 12 meses ela cresceu 157%. Você sabe que ela pode vir a ser uma nova Magazine Luiza. Pode vir a ser. Não dá para acertar nada. E aí, me conta, gostou deste conteúdo? Me conta lá nos comentários, me siga lá no Instagram, aqui embaixo tem um grupo do Telegram, lista VIP do WhatsApp, muito material gratuito para você aqui embaixo. Um forte abraço do Anderson Gonçalves e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!